Chegamos agora a um dos momentos centrais da nossa programação. A palestra Master. Eu queria deixar o tema aqui. A cena da pesquisa científica, desvendando os elementos da pesquisa científica. Para este momento, temos a honra de receber o professor Dr. Daniel Brandão Menezes. O professor Daniel Brandão possui licenciatura em matemática pela UES, é bacharel em segurança pública pela Academia de Polícia Militar General Edgar Macó, mestre em matemática pela UEC, mas mais da palestra dele vai ser só no currículo dele. Especialista em ciências jurídicas e bacharel em direito pela Universidade de Cruzeiro do Sul, é doutor em educação brasileira, na linha de pesquisa, educação, currículo e ensino, no eixo de ensino de matemática pela Universidade Federal do Ceará. Realizou pós-doutorado em educação brasileira na linha de História e Educação Comparada pela UFC. E também pós-doutorado em ensino pela Renoém UFC. Atualmente, é docente e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Rede Nordeste de Ensino Polo Renoém UFC e professor permanente do mestrado em Tecnologias Educacionais da UFC. Atua ainda como coordenador do projeto de extensão Sonho Possível e é líder do grupo de pesquisa, Núcleo de Pesquisa em Educação, Tecnologia e Formação Docente, no PET. A trajetória do professor Daniel Brandão se confunde em grande medida com a própria constituição do NUPET. Como líder do grupo, teve papel decisivo na definição de seus objetivos, na construção de sua identidade acadêmica e na promoção de uma cultura de colaboração, escuta, confiança e valorização dos seus membros. Sob sua liderança, o grupo vem se consolidando como espaço de produção científica, formação docente e articulação entre universidade e escola. Com vocês, professor Dr. Daniel Brandão Menezes. Então, olha, geralmente eu vou 5 minutos, tá? Porque eu estou com pandemia, então eu não consigo, faz uns 3 segundos eu violei nos últimos dias. Nos últimos dias eu tentei desistir, até de uma aula, mandei até uma mensagem do Matheus, quase que ele me estressado. Mas aquele professor de matemática, que bate o carro, está chovendo, tem um raio, mas ele aparece, né? Então, gente, eu queria que vocês fizessem uma pergunta para a pessoa que está do lado de vocês, certo? Pergunta para ela isso. Você já cometeu um crime? Alguém respondeu isso? Não? Mas todo mundo ficou pensativo, então eu vou pedir para o colega parar a gravação. Pessoal, eu vou trazer uma perspectiva da pesquisa científica como se fosse um trabalho com a perícia forense. Na verdade, a pesquisa científica, ela se resume a um padrão. Não é uma forma de bolo, porque lá na perícia forense, o crime também é diferente do outro. Mas tem indícios que fazem com que o perito chegue a uma conclusão de um caso. Na pesquisa científica não é diferente. Eu preciso seguir um protocolo, porque senão não terá confiabilidade nem validade nos resultados e análises que vocês fizerem. Certo? Pode passar. Gente, passa. Está passando? Sempre tem alguém que quer velar a minha palestra. Hoje, né? Obrigado. Obrigado.
Pronto, aqui. O que é que a gente vai procurar? Eu quero que vocês fiquem bem atentos nessa mais ou menos 1 hora que eu vou ter com vocês. Passa. Eu quero que vocês procurem aqui quantas letras Fs tem nesse texto. Valendo, né? F. Quantas letras Fs? Quantas? Roberto já falou 3. Daniel 5. 6. 6. 3. 6. Letras Fs. Aí, consegue chegar? Quantos? Show. Pronto. Agora me pergunta. Quantos erros tem nesse texto? Não, quero que você me diga quantos. Quantos? Vocês precisaram ler novamente o texto? Na primeira leitura, vocês identificaram de pronto, de, não? Porque vocês estavam obcecados em encontrar o quê? Sabe o que é mais comum na pesquisa científica? É você começar a pesquisa já sabendo que é um criminoso. Já sabendo os resultados, já sabendo o que vai dar. Esse é o nosso maior equívoco. E aí, quando eu vou e faço uma pergunta sobre o que você não viu, o que é que acontece? Você deixa passar muita coisa. Muitas coisas. E aí, turma? Quando é que isso acontece? Quando você já é experiente demais, quando você traz vícios da educação básica. Muitos de vocês trazem vícios e aos pouquinhos a gente vai justificando. Se você entrar aqui e sair com a mesma cabeça, vocês vão continuar com os mesmos equívocos, o mesmo senso comum. E esse é o momento de nós literalmente mergulharmos na pesquisa acadêmica. Ah, Daniel, mas isso é muito criterioso. Eu acho que eu sou conhecido na academia como muito criterioso. E é isso que traz os resultados significativos. Pode passar. Olha aqui, gente. Essa dinâmica que eu fiz se chama processamento top-down. Isso só acontece quando nós temos uma grande fluência leitora. Acredita? A gente tem uma grande fluência leitora, o que ocorre? A gente lê tão rápido e lê já compreendendo que aqueles errinhos não impedem que nós consigamos interpretar. Mas olha só, quanto mais você lê na vida, mais falhou. A gente falha muito na nossa leitura. Isso não é diferente no momento de pesquisar. E eu me incluo, tá bom? Claro que eu estou numa situação muito favorável. Quando o Ademir traz a pesquisa dele e eu começo a apontar possíveis equívocos. Porque eu não estou lá dentro da pesquisa imerso, né? Pode passar. Esse mais eu vou colocar no grupo, tá, gente? Olha o dossiê que a gente recebe hoje. O dossiê é a abertura de um caso, a grande revelação. O que é que eu vou pesquisar? A cena do crime, problema de pesquisa e os objetivos, pistas na literatura, o grande laboratório, que é onde a gente vai rodar os dados que a gente vai encontrar, a análise, a mão na base que vocês vão fazer no decorrer dos dias de hoje, e o veredito. Pode ir. Mas eu quero começar, no decorrer da minha fala, eu vou fazendo algumas inserções. Gente, em 1879, o primeiro sistema de identificação criminal baseado em medidas antropométricas nasceu. Foi em uma ficha de 11 medidas corporais organizadas no banco de dados, por meio do computador. O dossiê, como ferramenta de pesquisa, tem mais de 140 anos. Como diz Alpino, organizamos nossa sessão como dossiê, porque esse formato tem origem científica, que é identificar,
Identificar e classificar. Classificar é o primeiro gesto de qualquer pesquisa. Classificar. Eu estou até uma pergunta de pesquisa, passa. Eu estou até uma pergunta de pesquisa. Mas eu preciso classificar alguns elementos pelos quais eu vou investigar. Gente, por que a pesquisa científica é o coração da formação docente? Vocês concordam com isso? Que a pesquisa científica é apenas a título reflexivo. Se vocês concordam, quem está nas secretarias hoje aqui e recentemente, em uma reunião, trouxe à tona a pesquisa científica para respaldar um processo formativo no seu município? Levanta a mão. E quando eu trago a literatura, eu trago processos metodológicos, eu trago estudos de casos. É comum acontecer isso no seio da secretaria? Ah, é difícil, né? É. Mas como é que a gente gera um processo formativo sem que o respaldo teórico? Eu moro, os cargos de secretaria de SMS, quem diz? Então, a maioria das vezes, os formadores não têm a preparação. Ah, entendi. Ah, entendi. Sendo gravado. Porra. Nós já tínhamos política. E hoje em dia existem ainda professores que não sabem pronunciar política. Então, assim, o coração, a pulsação da educação em um município chama-se a SME e a gente sabe que a gente não tem essa fundamentação teórica. A gente vai no seio da escola, gente, isso se torna também mais alarmante. Porque é uma cultura organizacional. E o que a gente percebe em alguns municípios, em algumas redes de ensino, é que essa cultura de pesquisa, ela não está enraizada. E aí vem assim, não, é contraditório. Porque ao mesmo tempo a gente abre as portas da academia, mas, por outro lado, ninguém percebe que os bancos formativos se fecham para as pesquisas que existem. Certo? Então, isso é algo que a gente tem que considerar muito. Porque o nosso fazer pedagógico, gente, na educação, ele deve ser todo respaldado em pesquisa científica. Se não for, nunca respalda essa comum e a educação é muito caro. Para a gente, a Karine acordou hoje, e lá em Maracanaú, a escola dela que ela vai ser coordenadora, o que ela vai fazer? Vou criar um ciclo formativo. E as temáticas vão ser essa é aquela. Tá, mas baseado em quê? A gente precisa ter esse respaldo, gente, para sair do modelo informativo da informalidade dentro das nossas escolas, dentro das nossas secretarias. Isso.
E isso é um fenômeno, gente, que precisa ser investigado. Certo? Porque quando alguma pessoa lá no município chega para mim e diz é muito difícil a academia se abrir para o município. Olha, clichê, gente. Será que hoje em dia está assim tão difícil? Temos diversos grupos de pesquisas, cursos de extensão. E aí a gente vê esses fenômenos, então a gente vai precisar de uma grande pergunta. Uma pergunta que às vezes ela é perturbadora. Todos vocês precisam de uma pergunta. Todos vocês. É um pontapé inicial. Quando o perito chega lá no local do crime, ele começa a fazer várias perguntas. Qual é o primeiro passo? Ele vai isolar o local do crime, né? Aí ele começa a se fazer perguntas ali. É a aula do negócio. O que é que eu vou querer resolver aqui? Mas eu vou precisar de quê, gente? Muito pouco. Muito. E aí é algo que eu tenho muito orgulho de lidar com os orientandos. É de trazer esse rigor científico. Um rigor científico que não se confunde com usar o chat GPT. Ontem mesmo eu estava falando na minha disciplina que é trabalhar com IA, gente. Eu estou vendo diversas informações de IA, diversas palestras sobre IA. Mas tudo se resume ao quê, Cosmo? Como trabalhar o chat GPT, o Gemini, como criar plano de aula, como usar o notebook LM. Gente, eu estou só sistematizando o Google. Eu não estou criando nada. Essa é a arte que está aí à nossa disposição. Então não é isso que eu estou falando. Mas o rigor, esse rigor só tem quem escreve. Eu não consigo ter experiência de saber como é a vida de um passarinho se eu não estiver lá todo o tempo com ele, vendo o que é que ele faz. E escrever cientificamente não é impossível, é processo. Outra, logo a gente fala que o professor pesquisador transforma a sala de aula no laboratório de aprendizagem. Não só o professor pesquisador, mas o gestor que é pesquisador, um técnico da secretaria, um formador que é pesquisador. Vocês têm um grande laboratório, que é o quê? O seu contexto no município, o seu contexto de trabalho. Pode passar. E aí, gente, eu trago aqui, ó. Durante séculos, a humanidade acreditou que moscas nasciam espontaneamente na lama. É alguém que da biologia? Tem. Em 1668, Red fez uma pergunta que foi perturbadora. E se eu abrir a carne, e se eu cobrir a carne com uma tela? Olha só. Olha a pergunta que ele fez. O experimento simples derrubou uma crença de 2000 anos. Nenhum filósofo anterior havia formulado a pergunta certa, porque eles estavam dentro do mesmo paradigma. A pergunta começa quando alguém ousa perguntar o que todos consideram óbvio. Como dizer ao vivo, Red não tinha equipamento sofisticado, tinha apenas uma pergunta que ninguém havia feito. E aí ele percebeu que mesmo cobrindo a carne, as moscas continuavam o quê? Aparecendo. Então elas não viam da lama ali. Olha só a pergunta. Como é algo muito central? E essa pergunta, vocês quando estiverem escrevendo seus artigos, seus projetos de pesquisa, ela vem com a experiência mesmo. Ela vem com as trocas de ideias aqui, de compartilhamento. Passa. Bem, veio a pergunta, mas aí a gente passa por um momento que é super perigoso. Porque você pode ter a pergunta, mas eu preciso de problemáticas que respaldem essa pergunta. E esse, gente, é um momento muito perigoso, porque muitos de nós queremos respaldar algumas perguntas, Karine, Ademir, com senso comum. Eu quero investigar como é o fenômeno da formação de professores lá em Maracanã. Então vou fazer o seguinte, quais são os problemas em volta disso aí? O problema é que a carga horária do professor é excedida. Não tem como usar a formação. Os professores são desmotivados. Não tem material.
didático para a formação. Os professores deveriam ganhar uma bolsa formação. É uma série de senso comum aí. Na pesquisa, eu preciso extrair esse senso comum, Vasco. Eu preciso extrair esse senso comum. Para quê? Para criar uma tensão entre o que sabemos e o que ignoramos. Eu vejo aqui alguns projetos que falam assim, o problema da aprendizagem é porque o aluno hoje não quer pensar. E aí, turma? Todo mundo vai dizer que é verdade. Eu também, certamente, digo assim. Mas se você for tentar um mestrado ou doutorado da área da educação do ensino, isso não é uma problemática. Sabiam disso? Não é uma problemática. Oi? Não tem algo que sustente ainda. Mas será que lá no campo da psicologia isso é importante? Provavelmente. Não, né? O problema da aprendizagem hoje, eu vou falar qual é. É o salário do professor. Que reverbera lá na qualidade dele, lá na qualidade da aprendizagem do aluno. É verdade isso? Opa, falou que é a nossa vida calma. Vamos ouvir. Tem alguém aqui na Casa Grande? Não é questão de ser sindicato, acho que eu vou me sindicalizar mesmo. Acho que o professor precisa de um representante à altura, então eu acho que eu vou me sindicalizar mesmo. Entendeu? Porque assim, reverbera sim, querendo ou não reverbera. Porque você não está dando aula por amor. Por mais que você goste da sua profissão, você precisa se manter, você precisa manter sua família. E quando você chega lá na sala de aula cheio de problemas financeiros, porque os seus salários você trabalha de 3 expedientes, 3 escolas diferentes, e você chega na sala de aula no seu último turno da noite, mesmo com toda essa carga de trabalho, cheio de problemas financeiros que você não consegue resolver, porque o seu salário não dá, isso vai reverberar sim. Vai reverberar porque você vai chegar estressado na sala de aula. Você não tem tempo de fazer um planejamento decente na sua sala de aula. Você não tem tempo de ser um professor pesquisador, por mais que você goste. Então, quando você tem um salário que é um pouco mais digno, você pode se dar o prazer de trabalhar um expediente, 2 expedientes, e ter mais qualidade de vida e ter menos problemas financeiros, que é uma coisa que acho que a maioria das pessoas tem. Então, hoje reverbera sim, e quem disser, desculpa, antes de dizer que não reverbera, eu não vou acreditar. Show. A Rosalie está certíssima. Só que na área da educação do ensino, essa variável, ela não é estudada, ela está fora. Onde é que nós vamos estudar isso? Lá nas políticas públicas, por exemplo. Entendeu? Então a gente precisa ser muito centrado. Tipo em outro problema. Vai falar de problema? A Cátia quer contribuir. Então, professor, primeiro dizer que realmente a professora tem razão, né, nas suas falas, mas era isto, né, que no campo científico, nós poderíamos, por exemplo, fazer um estudo de caso com uma professora que, mesmo sentindo-se mal remunerada, desenvolve um trabalho e gera aprendizagem, né, de maneira excepcional com seus alunos. Então, dentro da pesquisa, é um problema que está ali orbitando, né, em torno da educação, como vários outros que a gente pode citar, mas em termos de pesquisa não pelo menos nesta seara, isso, na área da educação. Exatamente. Pessoal, a pesquisa ela precisa ser empiricamente comprovada. Esse é o X da questão. É muito desafiador vocês irem para o processo formativo que vocês já sabem o que vocês acham que vão encontrar. Eu vou aplicar aqui essa coisa TEDAT por meio da avaliação formativa e eu já sei o que eu vou encontrar. E o que vai dar de errado?
Mas tudo que a gente perpassar aqui, teoricamente, é importante que seja digno de uma comprovação empírica, uma experiência. Gente, por isso que ainda na academia nós somos ainda tão criticados. Porque nós desenvolvemos ainda muito construto teórico. Muito. E aí vem alguém lá fora e diz assim, na prática, isso aí não atinge, não? A sociedade? Então a gente precisa dar esse passo a mais. Certo? Ano passado, teve um professor aqui da UFC que falou o seguinte, eu não concordo muito com o que o professor Miguel Abrão está estudando lá, porque essa teoria só serve para ficar nos bancos de reflexões lá do grupo de pesquisa dele. Mas muito pelo contrário. Todos os orientantes aqui sobre a minha supervisão vão aplicar as teorias que eles estudam. Todos. Porque a gente precisa ter esse movimento empírico. Outra, a questão da pesquisa, ela deve ser ao mesmo tempo instigante possível. Olha só, como professores de formação inicial constroem saberes docentes mediados por tecnologia. Vocês imaginam, sabem como é que acontece isso, gente? Como é que hoje a formação inicial está sendo realizada a partir das novas tecnologias, sabem? Sim ou não? Sim ou não? Não? Eu vou falar aqui da UES, né? Da UES a gente não consegue ter um laboratório de informática para trabalhar com tecnologias digitais. Aí, vocês sabiam disso? Olha só. Então, os futuros professores, ou eles vão aprender em grupo de pesquisa, ou por conta própria, ou a responsabilidade vai ser para quem? Para as redes municipais e redes estaduais. De formar esses futuros professores ingressos nos concursos. Entenderam? Oi. Quando se vai trabalhar nas escolas, eu sei que eu vou falar em tecnologia, eu trabalho porque a gente não tem estrutura também, né? Falta computador, falta internet, Então, show de bola essa comunidade Fernando. Show de bola. Aí o que é que eu faço? Cuidado, Fernando. Senso comum. Isso não é impeditivo para que a gente seja formada. Porque nós precisamos estar aptos a usar quando for necessário. É nosso papel. Entendeu? Então, na pesquisa científica, se você puser, mas não tem condição. Se algum mestrando aqui de tecnologias educacionais colocar essas problemáticas, o foco vai ser no problema ou o foco vai ser na solução? E aí, como é que eu vou fazer uma pesquisa se o meu mindset, se o meu pensamento está intrigado com os problemas em torno? Isso não significa, realmente, eu não estou discordando do Fernando, não. É só uma questão de pesquisa. Ontem eu estava falando, Fernando, na disciplina de estudos e ensino e aprendizagem, que tem muita coisa lá que às vezes eu estava falando hoje ainda. Poxa, mas é tão óbvio assim para mim, mas não acontece nas redes. Olha, o que a gente estuda aqui, nenhuma justificativa que a gente vivencia nas redes deve ser motivo para que a gente não aperfeiçoe nosso conhecimento. Entendem? Então, vamos. Interessante você falar, porque, assim, no encontro passado, eu vim para o encontro com um incômodo, né, com relação à minha realidade, justamente nessa linha das tecnologias, porque... Qual é onde você é? Pentecoste. Né? Então, assim, eu sou lá do interiorzinho do Pentecoste, cidade comunidadezinha rural mesmo. E, assim, a escola lá onde eu atuo, onde eu trabalho, ela é uma escola que ela tem internet banda larga em todo o seu perímetro. Né?
entre aspas, com algumas limitações, ela tem lá suas tecnologias físicas aplicadas, mas eu tenho uma resistência terrível por parte dos profissionais da escola em inserir essas tecnologias. E na minha cabeça, naquele momento, no ano passado, eu tinha ali um monte de hipótese de senso comum, e na oportunidade eu conversava com alguém, me recordo, que o professor Jaime disse, mas o que leva os professores a essa resistência? E aí eu fui me debruçar sobre isso. E eu percebi que existem muitos fatores subjetivos que fazem com que os professores, e aí a gente vai para as tecnologias, deixem de ser uma barreira lá de primeira ordem, barreira estrutural, e quando a gente consegue sanar essas barreiras, nós nos deparamos com as barreiras subjetivas que é dos profissionais, que são resistências deles e conceitos culturais que eles trazem, e que a gente precisa superar isso. Então, a gente precisa, de fato, estudar metodologias que possam superar isso, para que realmente essas tecnologias, esse acesso, ele seja, de fato, alcançado no chão dessa linha. E essa transição, Fernando, que o Cosmo está falando, entre ter a estrutura e ter a formação, já não é problema aqui da educação do ensino. Aí a gente não vai recorrer a quem? Cadê o Robertinho? Às políticas públicas. Porque a gente não tem controle sobre isso. Aí eu digo, aí a gente não tem mesmo, né? Certo? Pessoal, só que, tudo bem, eu tenho uma pergunta, eu tenho uns problemas, pode falar. Você vai falar? Fala. As práticas curriculares na universidade. E a última tecnologia. Olha, beleza, eu estou hiperexplicação, né? Eu fazer, né? Se a P4 eu tenho dois para sair também. Se tinha problemas de aprendizagem, né? E a gente tinha uma disciplina, talvez de 40 horas, você falar de aluno com deficiência. E hoje a gente, na realidade escolar, é bem comum. Aí hoje se fala em tecnologia. E como está o currículo da universidade? Então, vamos falar desse fenômeno currículo, porque são problemas também. Certo? Olha só. Tem um máximo que eu levo à disciplina do ministro, que é o currículo escolar, ele nasce lá fora, das demandas sociais. Já falava no vestibular. Não é aqui que a gente cria o currículo, não. Nós somos aqui meros mortais. Mas somos elementos do meio, pelo qual esse currículo lá fora. Por exemplo, agora nós estamos tendo um grande assédio na nossa vida pelas tecnologias, não é verdade? É óbvio que o currículo vai mudar. Outra observação. Os meninos vão me deixar no time. Sim, a Instituto Federal também, tem mais. Vitória, que é lá da UVA. Nossas licenciaturas atualmente têm 70% de pessoas da área pública e 30% da área do ensino. Então, na matemática, de 15 professores de colegiado, 4 são da educação matemática, eu me incluo, 11 são da matemática pura. Então, tudo no colegiado é levado para a vocação. E tudo a gente perde. Entendeu? Então, tem muito mais disciplinas de pura do que de educação. No entanto, quando a pessoa sai da graduação, ela vai para onde? Ou prefeitura, ou nos finais, ou Estado. E o que é cobrado dela lá? O primeiro elemento está estampado aqui. Para terceiro nome, né? Escola ser nome, tem que saber tudo sobre a avaliação, para começar. E o menino não ouviu nada de avaliação lá na graduação. Para começar. Entendeu? O PPC da graduação, e isso é em nível de Brasil, gente. O PPC da graduação não é construído levando em consideração a base nacional comum, de formação inicial.
que é um documento mais atualizado que nós temos. Vamos falar da pedagogia. O que foi que mudou nos cursos de pedagogia nos últimos anos, gente? Porque o pedagogo ele continua precisando sair do curso para ministrar aula de matemática, né? Nos anos iniciais. E quantas disciplinas ele veio matemática no curso de pedagogia? O Ailton viu uma. E a matemática mesmo? Ah, não. Pause. Bom, pessoal, bom dia. É só uma percepção de realidade. Né? A gente fala sobre a renovação do currículo. Desde a minha graduação até agora, eu percebo que o currículo tem evoluído. Mas a formação do professor não tem acompanhado essa evolução. Então, muitas vezes, o currículo na formação inicial, ele tem se modificado na tentativa de melhorar, mas a gente não tem um profissional qualificado para preparar esse aluno de formação inicial para o que está por vir. Então, uma realidade nossa lá no Instituto Federal, eu era coordenador do curso de Física, e a gente tinha uma disciplina chamada de Metodologia do Ensino de Física. Quando a gente olhava para o grupo, a grande maioria era professor da Física Dura, né? E muitas vezes eram eles que iam dessas disciplinas, pela distribuição da carga horária, era o que cabia para eles. E aí, como é que essa disciplina ia ser oferecida? Mantendo os métodos tradicionais. Então, às vezes, essas disciplinas da formação inicial, elas fazem parte do currículo, mas o professor não está formado para trabalhá-las da forma adequada, e isso vai gerando um problema, uma lacuna para o futuro. Né? Aí eles vão ter que fazer uma formação continuada, um trabalho aí, quando já estiverem no mercado de trabalho, infelizmente. Então, vocês estão entendendo os fenômenos que são intrinsecamente ligados à educação e ao ensino? Entendeu, Leandro? Agora, eu preciso falar de tecnologia, tem uma disciplina da UFA também ainda, né? E uma disciplina da UES, que é no horário CD da noite. Como é que é, no horário CD da noite? No horário do cão lá na UES. Porque quem fica no 9h30 da noite não é ninguém lá naquele campus enorme. É o horário do assalto. Né? E os próprios alunos mesmos falam. Quando eu quis no horário CD, 8 horas lá, o aluno já fala o seguinte, ó, 9h30 eu já estou embora, professor. Não tem mais ninguém não, o senhor vai ficar falando sozinho aí. E aí, tem professor que termina a aula 8h20. Aí começa 8h30 a aula, toda uma hora de aula só. Aí essa disciplina de tecnologias digitais ocorre em 1 hora de aula, dentro da sala de aula. Sem uso de tecnologia alguma, porque a internet muitas vezes não dá conta. Então, está entendendo? Então, as redes acabam ficando o quê? Sobrecarregadas. Curricularmente. E aí vem outra pergunta. As redes de ensino estão conscientes desse sobrecarregamento? E o que estão fazendo para isso? Está tendo concurso, se não me engano, não serve, não? Não é, não? Já estão entrando, né? Mortos de velhice, né? Concursados. Mas, gente, vamos entrar numa realidade que nos primeiros 5 anos, a didática profissional fala que os primeiros 5 anos da docência é o período que o professor mais desiste. Porque ele vai encontrar pressão, é avaliação, é formação que o cara na vida vai ter formação. O que é isso? Não sabe o que está acontecendo na vida. E aí o professor ele tem dificuldade, Ariano, em transpor que ele está trabalhando com aquela formação. Está tendo um apelo muito grande hoje pelas relações étnico-raciais, né? Educação, verê, todo município tem que ter, né? Porque senão, o que é que acontece? E foi? Aí é verba? Não, vamos deixar para as políticas públicas. Mas aí, o professor lá da Bahia, no WhatsApp, aí, falou assim: meu Deus, eu passei 5 dias ouvindo sobre a educação das étnicos-raciais, cara. Eu passei 5 dias.
E eu sou professor de matemática. E não falo nada de matemática em relação a isso. Ou seja, a gente responsabiliza o professor, Ademir, para que ele pegue aquele conteúdo geralzão e trabalhe com a sua área. Se o professor vai conseguir fazer isso, ele tem essa competência na formação inicial, ele até poderia ter isso, mas ele vai querer fora da carga horária dele. Então são esses testemunhos, esses pormenores que a gente vai buscando. Aí a gente encontra um grande objetivo. Olha, o objetivo, gente, ele vai mudando no decorrer da pesquisa. Você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Mas você sabe que você tem na minha tese, eu mudei os objetivos umas 340 vezes. São 4 anos, geralmente. Muita coisa vai mudando. Passa. Olha só, uma pergunta importante. Esse médico Austin Bradford Hill fez uma comprovação importantíssima. Ele comprovou a relação entre câncer de pulmão e tabagismo. Mas não é óbvio não, professor. Não, porque em 1954, todo mundo se perguntava o que é que causa câncer. O que é que causa câncer? Aí alguns, o que é que causa câncer de pulmão? A pergunta dele foi a seguinte: como é o pulmão de alguém que fuma anos fumando, e como é o pulmão de alguém que não fuma? Aí ele descobriu a relação direta. Olha só o poder dessa pergunta. Pode passar. Continuando. Pistas da literatura. Essa pista da literatura, gente, ela é muito interessante. Porque eu recebo, às vezes, algumas pessoas que já sabem de tudo. Não é, Kátia? Não, estou falando que foi você. Eu falei para ela, gente. Pessoas que já sabem de tudo da literatura. E aí o que acontece? Se você já sabe de tudo, porque vier a mais caminho, o que vai acontecer? Você não vai aceitar. Porque você já sabe de tudo. E a parte teórica ela é muito importante para dar respaldo ao que você vai desenvolver. Eu tenho 2 objetivos com a minha revisão literária: me informar e dar respaldo aos meus. Olha só o que eu coloquei aqui. Onde eu vou buscar na literatura? É muito importante. Eu tenho umas bases de dados, como Cielo, CAPES, Google Scholar, Google Acadêmico. Ela é uma plataforma válida? Gente, hoje em dia, para nós, não mais. Talvez para graduação ainda, mas para quem já se formou, precisa ser bem direto para você. O Google Acadêmico não é mais uma plataforma válida. Nos dá mais trabalho do que a gente vai precisar de uma leitura. Crítica, leia com os olhos de detetive. Quem diz o que, quando, faça o fechamento, organiza as evidências, autores, síntese, monte um quadro teórico. Se você não tiver um quadro teórico muito bem estabelecido na sua mente, você não vai conseguir andar, não vai ter criatividade, não vai conseguir analisar os dados. Calma. Ele fala o seguinte: a revisão da literatura não é mera compilação, é a conversa do pesquisador com a tradição do campo. Olha, gente, hoje em dia eu estou super cansado de participar de banca de doutorado. Os capítulos teóricos, na verdade, são Ctrl-C, Ctrl-V, legitimado pela ABN traz uma característica inovadora. Então, eu estou vendo muitos textos que estão caindo do teórico, eles falam agora do presente ChatGPT.
muita coisa teórica, assim, mas não anda, a pesquisa não anda. Você vê que o autor colocou ali a citação e o texto fica duro, tudo errado. A gente precisa ouvir você. Como é que a gente ouve você na literatura? Quando você lê, estuda, faz um filtro e coloca no texto. Você pode fazer as dissertações? Pode, deve, porque isso faz parte da escrita acadêmica. Mas você precisa muito trazer o seu olhar, a sua perspectiva. E isso o ChatGPT não traz. Já tem algumas pesquisas aí comparando a escrita de revisão de literatura com o ChatGPT e a escrita do ser humano. Gente, é completamente diferente. E não vocês vão me dizer que é algo melhor no ChatGPT, porque nem sempre é. Certo? Olha, não se trata de literatura, gente. Gregor Bender publicou as leis da hereditariedade em 1876, na revista botânica da Morávia, que a comunidade científica não lia. Olha só. Ele publicou as leis da hereditariedade. Mas teve um problema. Nessa revista, ninguém lia praticamente. Ele acabou falecendo. Quando ele faleceu, anos depois, cadê? O seu trabalho foi redescoberto em 1900, 16 anos após sua morte, por 3 cientistas que chegaram às mesmas conclusões de forma independente. Olha só. E aí, este é o maior equívoco do pesquisador que fica só procurando a letra F. Ou então aquele pesquisador que já sabe. Você está compilando o que já foi escrito. E compilar o que já foi escrito, gente, para mim, como pesquisador, já tem um significado teórico. Porque se já foi escrito, teve até uma última tese, eu acho que eu fui um pouco deselegante, eu pedi até desculpa, mas eu perguntei, gente, um capítulo teórico. Porque eu já li todos os livros que esse capítulo cita, não tem uma inovação, não tinha nenhum olhar diferente do pesquisador, certo? Então isso daí vocês têm que ter cuidado. Passa. Aí a gente veio para o nosso grande laboratório. Eita, que esse método, gente. Esse método é o cão, viu? Alguns de vocês querem comparar pessoas. Mas olha, é ele que vai dizer se a sua pesquisa é legitimada ou não. Não é uma imaginação, professor Caíso. A gente passou rapidamente ali pelo processo. O que a gente tem que fazer diversos experimentos para chegar a uma vacina. E a gente foi uma loucura, mas foi bem protocolado. E aí na educação, Eliana, o que é que a gente faz? Não, vamos fazer uma aplicação aqui, vamos coletar os dados só alegria. Não tem legitimidade. Diversas pesquisas que saíram por aí só tem uma tal de sistematização, mas não é legítimo. E o que foi que eu disse no grupo? Eu instituí com os orientantes, e para quem precisar, por exemplo, cadê a Eliana? Não está aqui, mas no lado, o Gleice pode falar. O que é que vocês estão fazendo com a Eliana? Você sabe, Gleice? Nós estamos acompanhando a pesquisa da Liana, também a questão da filmagem, a questão também da orientação, as dúvidas que ela tem sobre a teoria a gente ajuda, na construção da formação também, em alguns momentos, e a gente faz todo esse acompanhamento para que ela esteja com esse suporte dos colegas orientantes. Ou seja, a gente está criando equipes de aplicação. Se a gente for aplicar em algum local, ela vai se preocupar só em aplicar, porque o restante a equipe faz. Mas aí você também tem uma pergunta, Daniel. É fácil aplicar uma pesquisa, gente? É fácil? Mas rapaz, você pega um questionário, pega o seu universidade, vou lá para o meio do mundo e aprendo. Não faz.
faço um pré-teste, um pós-teste, está tudo na minha cabeça. Já sei até os resultados. Não adianta olhar para mim assim, não. No outro dia eu já estou com o artigo pronto. Faço a revisão gramatical do ChatGPT, coloco lá embaixo que eu usei o ChatGPT para revisão gramatical, pego o comitê de ética ali, geral que eu tenho, acabou. Mas é muito fácil. Só não vai trazer legitimidade. E aí, os cientistas da área não vão aprovar o que vocês pensaram. Isso é muito complicado. Por isso é uma palavrinha que eu sempre sigo, assim, que se chama humildade. Nós sempre estamos dependendo de alguém no mundo científico, Roberto. Senão você vai escrever, Roberto. Ninguém vai citar, ninguém vai confiar no que você escreveu. Por isso a gente precisa de um método muito bem elaborado. Porque se você quiser queimar etapas, você queima. E a educação da pesquisa no Brasil proporciona isso, a falta de caráter por diversos pesquisadores. Porque hoje, a minha qualidade como pesquisador ela é aferida pela minha produtividade. Não é errado isso, gente? Ou seja, eu preciso ter muitos artigos escritos. E aí tem pesquisadores que não têm moral, né? E árduo, é publicar. Vocês estão compreendendo? Como isso é delicado? Então, é preciso ter um orientador, é preciso que o orientador seja esse fio condutor. Como vocês vão trabalhar? Pode falar, Domingo. Eu acho importante, ou mais do que produzir, é você... Alô? Estão me ouvindo aqui? Claro, é firme, não. O que eu acho importante tanto quanto produzir, ou mais do que produzir, é você acompanhar se as pessoas estão lendo o seu trabalho, suas publicações, se a sua produção está de fato contribuindo na sua linha de pesquisa, na sua área de atuação. Esse é o viés. Gente, o Ademir ele é expert em pegar toda o princípio o texto dele. Mesma hora está lá no Instagram. Vamos ver. Muito feliz em ter 38 citações do artigo fundamental. Ele faz todo o papel no Instagram dele, ele faz todo o papel, como é que é daquele site? Marketing, né? Isso é muito importante. Só que é algo que eu prezo mais do que a quantidade de publicações hoje em dia. É o impacto que aquele artigo vai realizar. Seja na pesquisa científica, como o Ademir falou, seja na educação básica. Lá na realidade do Ari. E aí, Ari, como é que a gente pode desenvolver uma pesquisa lá que pode mudar a sua realidade? Mesmo seja micro. Vocês estão compreendendo? Então a gente vai precisar, pessoal, de um método muito bem estabelecido. Para ser aceito. Olha só, a gente precisa de um método para ser aceito, para ter validade, compatibilidade. Aqui não é diferente da área da saúde, não. A gente vai precisar fazer uma caminhada bem protocolar. Tanto é que tem um tópico do artigo da pesquisa, teste de disseminação, que é o quê? Metodologia. Inclusive, nas defesas de seleção de mestrado e de doutorado, uma pergunta bem direta, sempre o que é. Qual é a sua metodologia? Aí a pessoa enrola. A última banca eu participei com a Daniela. Eu nem olhava mais para os alunos lá na banca. Não era minha. A Cátia também, né, cara? Eu estava aqui no computador, e aí a metodologia? E eu aqui no computador, já assim, a pessoa falava, boa sorte, viu? Foi muito legal. Mas que vazio, gente. Muita gente não percebe que a metodologia é um esqueleto. Se a pessoa não consegue defender o seu método, como é que ela vai fazer uma boa pesquisa? Osalido, você tomaria uma vacina que não teve um método? Pode passar.
olha aqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Fleming voltou de férias e encontrou uma placa de Petri contaminada por fungo. Olha só. Olha só, o pesquisador menos metódico teria feito o quê? Uma plaquinha ali de laboratório. Teria jogado o quê? Fora, estava contaminado por fungo. Fleming notou que ao redor do fungo não havia bactérias. Ao redor daquele fungo não havia bactérias. Olha só, como é que pode? Se tudo hoje, para você pegar aqui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com essa constatação dele? A criação da penicilina. O método é o que transforma o inesperado em descoberta. Pode passar. E aí, turma, a gente vem para a análise dessa. Gente, mas essa análise de dados aqui é um campo. Porque aqui você pode ludibriar bastante quem for ler o seu artigo. Não pode, não é? Pode ludibriar. Claro que pode ludibriar. De novo, meu papel como orientador. Se o que você escreveu está ancorado onde, primeiramente? Na literatura. Não caiam, principalmente quem for um jovem pesquisador aqui, não caiam na ideia de os dados é que vão dizer que você vai analisar. Não é o seu referencial. É o seu referencial teórico. Muita gente fala de um tal de análise de conteúdo de Bardhan, que fala que as categorias afloram a partir dos dados que emergem. Não é verdade para quem está iniciando agora, né? Você vai ter muita maturidade para trazer categorias da fala dos seus professores, por exemplo, porque isso traz um viés enorme. Traz o que você quer. Olha aqui o questionário, quem está falando, que ama a leitura com as crianças. A minha categoria aqui vai ser leitura. Aí você olha para o seu referencial teórico, não tem nada de leitura. As análises elas são subsidiadas pela numérica da teoria. Se não é análise, é o quê? Não é análise, é o quê? Eu vou analisar a Bruna. Ai, meu Deus, está aqui a orientadora dela. Será que está sabendo que ela está aqui, hein? Gente, não fala nada, porque ela é do IFCE agora, importantíssima. Está no mestrado de Ciências e Matemática com a professora Jusceleide, que também é daqui da UFC. Ai, meu Deus, o que é que ela deve pensar, a professora Jusceleide? Professora Jusceleide está na minha mão, um pouco da UF. Teve coragem de me perguntar nada, né? E agora aprenda aqui comigo. Eu acho que vai rolar um ciúmes, aí. Quanto tempo será que a Brenda vai aguentar no teste, hein? Olha, só suposição vazia, gente. Só suposições. Analisar olha, a Brenda, que agora é mestranda lá no Instituto Federal do Ceará, ela precisa participar de um grupo de pesquisa da professora Jusceleide. Porque é lá no grupo de pesquisa dela que ela vai produzir a dissertação a aporte teórico. Se porventura a professora Jusceleide aprovou a estadia dela aqui no PET, é porque tem um construto teórico de circuncidade, avaliação formativa, novas tecnologias e inclusão, que vai engrandecer o trabalho de dissertação da Brenda. Vocês estão entendendo a diferença de uma análise vazia para uma análise sistematizada? Pode passar. Só uma coisa aqui, gente. A Vinay fala o seguinte: os dados, eles não falam sozinhos. É o pesquisador que eles dá voz, sentido e vida. Tem um software da UES que a turma da educação ainda usa muito, que é o... Quem que lembra, hein? Eu citei esse software, mas eu esqueci. Para pesquisa qualitativa. Quem lembra? Não? Não vou lembrar agora, mas depois eu lembro. Esse aplicativo,
ele emerge a partir do referencial teórico e dos dados que você coloca, categorias, subcategorias. É muito bacana. Só tem um problema. Ele não vai analisar por você. Então, você pode ter um mundo de dados. Se não tiver um olhar humano a partir do referencial teórico, gente, vai ficar vazio. Pode passar. Tá aqui. Pessoal, aí na parte das análises, eu vou trazer os 100 Wellness. Ele percebeu que a mortalidade por febre puerperal era 10 vezes maior na área atendida por médicos. Ou seja, ele estava lá no período da guerra e no hospital, ela percebeu o seguinte, que essa morte puerperal na ala dos médicos ocorria 10 vezes mais do que na ala que era tratada por enfermeiras. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Hein, gente? Nada. Morreu e não conseguiu provar nada e ninguém levou isso a sério. Porque não tinha o quê? Um método bem concebido. Certo? Passa. Gente, e dentro disso tudo que eu estou falando, o perito lá, ele precisa dar conta de um rigor ético no trabalho que ele realiza. Desde o momento que ele chega, e aí ele tem um trabalho muito grande, por exemplo, com a polícia civil, com a polícia militar, porque a polícia civil e militar, quando chega no local do crime, a primeira ação dela, o que é? Já teve um centro de crime, cara? Assiste aos primeiros, né? O primeiro papel da polícia militar, gente, porque a polícia militar é ostensiva, é a primeira que chega no local. É ver e salvar. Aí vem a polícia civil, que ocorre? A polícia civil, ela vai levantar os dados quando chega, né? Geralmente os policiais civis, não posso falar, né? Mas manjam na cena do crime. E aí, quando o perito chega, a primeira pessoa com quem ele deve falar, quem é? O responsável da polícia militar, o responsável da polícia civil. Para que ele possa fazer um relatório do que eles fizeram na cena do crime. Porque ele vai saber se a cena foi maculada ou não. E aí, como ele pega tudo, o que é que ele faz? Ele precisa, hoje em dia, o perito, não sei se vocês sabem, mandar um relatório inicial para a coordenadoria de perícia científica, para que a coordenadoria de perícia científica aprove o que ele vai fazer. Ou seja, o relatório do perito, ele não sai no outro dia, por exemplo, relatório do crime. Ele sai por volta de 10 dias. Porque ele precisa de uma comissão aprovando o que ele vai fazer. É diferente aqui na pesquisa científica? Não. Tudo que a gente vai trabalhar, passa só um, por favor, passa 2, na verdade. Passa mais um. Pode passar? Pode. Eu quero chegar nessa parte. Paz. Pronto. Tudo que a gente vai fazer com os seres humanos hoje, nós precisamos de um comitê de ética. Tudo. A gente vai precisar de um termo de consentimento livre esclarecido. A gente vai precisar de sigilo. A gente vai ter que entender quais são os riscos e benefícios. A gente vai precisar do comitê de ética. A gente precisa de uma integridade acadêmica usando a BNT e a gente precisa devolver essas informações para o local. Entendeu? Qual é o ponto mais sensível que você acha? Essa devolução. A devolutiva, em 90% dos casos, não ocorre. Eu vou fazer uma aplicação lá em Beberibe. Aplico a pesquisa, termino o doutorado, tudo lindo e maravilhoso. Quando é que eu volto para lá para explicar o que aconteceu? Na maior parte das vezes, nunca. O pesquisador nunca volta, gente. Então, isso é algo importante. Aí volta tudo aquilo. Por que eu falei disso? Antes dos slides. Porque todo instrumento metodológico que eu vou trabalhar
Se for com seres humanos, eu preciso do comitê de ética. Certo? Tem aluno escrevendo um artigo, a Silvana é produção do artigo e quer aplicar um questionário. A Sandra também. E agora? E agora, aqui no TED, a gente está preparando um grande projeto guarda-chuva, certo? Para o comitê de ética. Então, todas as pesquisas dos orientantes, que já deveriam estar prontas, né, Kátia? Dos orientantes e de outras pessoas que queiram também escrever usando o nosso comitê de ética, vai ser aprovado, entendeu? Para respaldar o nosso trabalho enquanto grupo, ok? Pronto. Pessoal, e que instrumentos seriam esses? Questionário, entrevista, observação, diário de pesquisa, grupo focal e análise documental. Olha, Daniel, são só esses os instrumentos metodológicos? Não. Tem vários, tem gravação de vídeo, áudio, fotografias, tem pré-teste, pós-teste, tem avaliação diagnóstica, avaliação formativa, tem dados de planejamento, tudo é o quê? Coletado na cena de uma pesquisa científica. Pode passar. Jorge Galup previu corretamente a vitória de Roosevelt com uma amostra de 2.000 pessoas. No ano que Roosevelt ganhou, esse George Galup fez uma pesquisa sistematizada e estatisticamente correta com 2.000 pessoas. Enquanto a empresa Liter Digest fez com 2,4 milhões de respondentes. E essa empresa aqui tinha dito que o Roosevelt não ia ganhar. Já essa outra, com apenas 2.000 pessoas, disse que qual foi o problema? Foi o viés, será? Pegou 2.000 pessoas que eram aliadas a Roosevelt? Oi? Gente, na verdade, eles utilizaram aqui para 2.000 pessoas uma amostragem estratificada com um instrumento preciso. Na pesquisa quantitativa, certo? Passa. Bem, tudo isso que eu estou falando é para quê, Daniel? É para nos motivar a escrever também. Mas já para dar o primeiro passo, gente, para quem ainda não começou, sabendo que o passo que você deve dar, tem que trazer validade e confiabilidade. O instrumento médio que se propõe a medir, o que vocês vão aplicar, realmente vai coletar dados do que você realmente quer. Outro investigador com os mesmos dados chegaria às mesmas conclusões. É confiável. Isso é muito importante para a gente. E aqui eu faço uma observação. É uma coisa que eu sempre falo para os orientantes. Daniel, vou citar aqui o Instituto. O quê? Bom de Maria. Instituto Bom de Maria. Instituto Bom de Maria tem dados excelentes. Eu vou citar a minha tese e a minha observação. Pessoal, tem validade é determinado? Hã? Por quê? Não. Gente, e se falar em confiabilidade, não confiabilidade. Bom dia. Não confiabilidade, não validade. De amarelo, né? Todo mundo de preto aqui, aí de amarelo. Então, pessoal, por que o Instituto Maria de Barro não é válido? Porque, em geral, certo? Não é 100%. Não posso afirmar isso. Mas, em geral, os institutos, eles desenvolvem pesquisas direcionadas a grupos políticos. Eu sei que é muito forte o que eu estou falando, mas eu vou falar uma coisa. Eu estou falando em nível de academia. Entenderam? Em nível de academia. O Ari pode colocar lá, instituto tal. Quando você for para uma banca de um estado,
todos os membros da banca vão pedir que você tire essa citação. Entenderam? Daniel, só ocorre com isso. A Edivânia, por exemplo, pegou várias citações do Research Development, não sei o que, não sei o que. É uma revista que tem milhares de publicações. Sabe qual é, né, Ademir? Pagou, publicou. São áreas chamadas predatórias. Que não tem validade nenhuma, porque é só pagar e publicar. Não, você está dizendo que não acredita em mim? Não estou acreditando, não estou falando isso. Mas quando você vai para uma revista séria, tem uma revisão por pares. Tem professores lá, doutores, que vão revisar, vão trazer a motiva, vão dizer que o seu artigo está bom ou não. Revista predatória não tem confiabilidade nem validade. O artigo pode ser muito bom, mas aqui na academia não tem, gente. Certo? Tem muito cuidado. Eu preciso fazer um quiz perguntando. Adriel, vou tirar aqui uma citação do Globo. Wikipédia. Tá, certo? Vou passar. Gente, se tratando de confiabilidade, estão em Milgram sobre obediência à autoridade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Foi considerado um dos mais robustos da psicologia social. O que era que ele fazia? O trabalho dele foi replicado. O que era que ele fazia? Foi algo que, inclusive, em 2006, não sei se vocês lembram, de uma linha da filosofia que se chamou filosofia clínica. Lembram disso? Alguém lembra? Ou seja, os filósofos, uma linha deles, disseram que eles poderiam atender pacientes. E aí começaram a criar diversas fitas, gravar, para tentar legitimar. Bem, aqui a história do Stanley é parecida, só que na psicologia social. Ele falava dessa obediência à autoridade, só que para ele aferir se o indivíduo é ou não obediente a determinada autoridade, seja o pai, mãe, chefe, ele precisava aplicar um conjunto de perguntas, questionários, tinha um método. Só qual foi o problema disso, gente? Ó, em 2013, uma reanálise dos dados originais revelou que os procedimentos variavam entre sessões. Se o procedimento muda, se o método muda, eu posso generalizar? Eu não posso generalizar, vou comprometer a validade interna. Ou seja, todo o trabalho que ele realizou foi por onde? Por água abaixo. E isso está acontecendo muito hoje na educação. Quer que eu diga? Como, quando, no período da pandemia, nós não podíamos fazer aplicação de pesquisa. Então, nasceu na educação algo que na área da saúde era muito comum. A revisão sistemática de literatura. Gente, aí foi, uma lama de revisão sistemática de literatura. E muitos professores de educação não estavam aptos a revisar esse tipo de artigo, porque não se trabalhava. Então, muitos foram aprovados. Linguagem bonita, protocolo bonito, só que aconteceu em 2023, diversas pesquisas publicadas foram retiradas das revistas com a retratação dos editores-chefes, porque não seguiu o protocolo correto. Cuidado, fácil. Bem, e aí vocês vão ter uma mão na massa hoje, não é agora, mas é no decorrer do dia. Olha só. Primeiro tarefa. Trace a estratégia de infiltração. Como investigador, deve mapear o terreno, selecionar seus informantes e preparar seu kit de ferramentas antes de colocar os pés na cena do crime para coletar as evidências. Tem como, Rosalinde? Será, hein? Antes de ir lá para a aplicação, eu preciso me preparar de algum modo? O que é que vocês me dizem? Precisam? Precisa, Daniel? Mas como é feito isso? Outra pergunta.
Exponha o cenário. Aqui são 2 objetivos de vocês, enquanto investigadores, no dia de hoje. Como o ambiente de ensino pode ser mediado pelo professor para a realização de uma vigilância constante e devolutivas em tempo real, garantindo que o progresso do aluno seja acompanhado antes que o caso seja encerrado. Existiria, gente, uma situação em que eu pudesse, ao mesmo tempo de aplicar um método, coletar informações fidedignas do aluno no contexto de ensino real? Sim ou não? Existe necessidade? Eu acho que ele não entendeu. Essa primeira situação, vocês vão responder com a oficina da Rosa Lídia. Ela vai vivenciar com vocês como nós nos preparamos para ir a campo. E a segunda oficina é em campo. Lá na hora, vamos ver como é que que situação a gente pode colocar no aluno para que a gente colete evidências do aprendizado dele em tempo real, de forma contínua. Entendeu? Essa segunda oficina vai ser com o René. Certo? Pode passar, Cris. Acorda, viu, Cris? Você ficou até de madrugada, né? Gente, Nightingale, durante a Guerra da Crimeia, em 1854, não apenas coletou dados de mortalidade hospitalar. Ele criou os primeiros infográficos da história para convencer o parlamento britânico a reformar hospitais militares. Nightingale é a pioneira da pesquisa de campo, com impacto direto em política pública. E ela não esperou ter um laboratório perfeito. Ela usou o que tinha, onde estava, com o que ela tinha de disponibilidade. A gente não vai encontrar um local perfeito. E é isso que é mais interessante na educação. É isso que difere a minha pesquisa da pesquisa do René, da pesquisa do Ari, do Cosmo. São os ambientes desafiadores. Pode passar. Passa. Só um segundo, gente. Vamos esperar a boa vontade do Gleice para ele passar. Gente, esse daqui já é a nossa finalização. Mas aqui fala da análise da escrita científica. Quando a gente for colocar na escrita o que nós consubstanciamos à pesquisa, não sei se vocês conseguem perceber, mas a maior porcentagem que aparece no artigo é revisão de literatura, 20%, e resultados em discussão, 35%. Lembrem-se, é o que você analisou que importa para a sociedade. O impacto vem do que você analisou. Não é, Daniel, eu vou escrever 10 páginas de introdução. Não, 15%. Ó. Daniel, vou escrever a metodologia bem fundamentada. Não. A metodologia é interessante, que ela não precisa estar tão aprofundada, mas ela precisa estar coerente. Daniel, o meu pensamento é o mais lindo, as considerações finais, 15% também. É direto, mas resultados de discussão e revisão de literatura, gente, são os erros que você deve investir mais na sua escrita. Passa. Para fechar, Watson e Crick publicaram a estrutura do DNA em 1953, na Nature. E esse artigo, até hoje, é um dos mais citados do mundo. E ele tinha só 900 palavras. Hoje é uma das palavras que mais aparece, ácido desoxirribonucleico. E ele só apresentava essa estrutura do artigo. E foi premiado aí internacionalmente. Algumas citações, para fechar. Passa. Caso encerrado. Turma, a pergunta certa é mais valiosa do que qualquer resposta.
o artigo, a pesquisa que gera mais perguntas, ele, ó, com certeza terá um bom rendimento. O método é um mapa. Sem ele, você se perde na investigação. E, por fim, a contribuição é o legado. Pesquisa para transformar. Antes de passar a palavra para o Leandro, gente, eu queria ler uma coisa aqui para vocês. Porque eu acho que faz todo sentido. Eu não sou aquele pesquisador totalmente duro, né? Na minha... Mas eu queria ler algo que faz parte da pesquisa e é algo que carrega também comigo. Então, quando eu li isso, eu acho que tinha tudo a ver. Olha só. Que o nosso coração sempre permaneça grato. E que a gente escolha agir com bondade, mesmo quando não for fácil. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque ser bom não é sobre o outro merecer. É sobre quem a gente decide ser. Todos os dias. Nas pequenas atitudes que ninguém quase vê. Que a vida não endureça o que há de leve em nós. Que as decepções não roubem a nossa essência. Nem apaguem a vontade de fazer o bem. E que mesmo em dias difíceis, a gente ainda encontre motivos para agradecer. Porque o coração grato nunca caminha vazio. Gente, muito obrigado por esse momento com vocês. Que maravilha! Pessoal, ministrar vai escutar. Quem é que ouve? Se alguém